Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer muito grande falar de patrimônio num equipamento que é tombado pelo IPHAN, pelo Estado do Rio de Janeiro, um restauro belíssimo que aconteceu aqui e que o INEPAC teve o prazer de participar, de acompanhar passo a passo cada detalhe desse restauro. Só fico com a pontinha aqui que o INEPAC podia estar aqui, mas, enfim, isso é uma outra história. Mas, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui. Não perco a oportunidade nunca de falar de patrimônio. Quero me desculpar por não ter vindo na parte da manhã, mas eu estou realmente me superando para estar aqui, porque eu estou com uma crise de garganta. Não é Covid, não é gripe, é uma crise de garganta. Mas, enfim, estou medicada, acho que vai dar para falar, aos pouquinhos bebo a água. E eu gosto sempre de dizer que todos os convites que eu recebo para falar de patrimônio, eu, a minha equipe no INEPAC, a gente aceita sem saber onde, quando, como a gente vai. Porque falar de patrimônio é importante demais para a gente divulgar o nosso patrimônio, para a gente mostrar a importância do nosso patrimônio, para a gente criar essa consciência de pertencimento do patrimônio, do amor ao patrimônio e da necessidade de se preservar esse patrimônio. Então, todos os convites são aceitos. Quem quiser convidar, por favor, só fazer ali o contato que a gente está falando. Eu vou começar falando um pouquinho do INEPAC. Maravilha. Aqui que eu aperto. Tá. Começar falando um pouquinho do INEPAC. O INEPAC é o primeiro órgão de preservação estadual do Brasil. Ele surge com a divisão de patrimônio histórico e artístico há 60 anos, e depois ele se transforma em INEPAC, um pouco depois, mas, enfim, a gente comemora esse ano 60 anos, porque a gente conta esse prazo aí da divisão de patrimônio que já era desempenhado a todas as atribuições e funções que o INEPAC cumpre hoje. Por incrível que pareça, também somos o primeiro órgão, mas não somos uma autarquia. Muitas pessoas confundem isso. A gente está no guarda-chuva da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então, a gente compõe a estrutura organizacional da cultura. O INEPAC fica atualmente na Biblioteca Parque Estadual, junto com a Secretaria. Temos um equipamento belíssimo, Darcy Ribeiro, né? A gente não precisa falar mais, o Paulo é sempre referência. Então, o INEPAC é composto por alguns departamentos multidisciplinares, o apoio, que é o coração, o apoio administrativo é o coração do INEPAC, tudo passa por lá, todos os departamentos se comunicam com o apoio. O DBMI, que eu vou falar mais um pouquinho adiante, porque o DBMI é o Departamento de Bens Móveis e Integrados, é um departamento que cuida de tudo que compõe móvel, um imóvel, tudo que está lá, que não é imóvel, é bem móvel integrado, e fora todos os outros bens móveis que são inventariados e tombados. O DPD, que é o Departamento de Pesquisa e Documentação, um departamento extremamente importante, tudo passa por lá. Tudo que a gente faz de trabalho, seja para um tombamento, para uma pesquisa, para qualquer outra, municial, o jurídico, enfim, tudo passa pelo DPD. E, além disso, a gente tem um programa de educação patrimonial belíssimo no DPD, que me orgulha muito. A gente roda os 4 cantos do Estado do Rio de Janeiro falando de educação patrimonial, correndo às escolas para poder mostrar para essa criançada. É uma semente que a gente planta para mostrar para essa criançada aí a importância de se preservar e criar, eles disseminarem isso com a família, com os amigos, com os parentes, enfim. É muito bacana, mas isso é uma outra palestra também. Temos muitos formatos, tá? Só fazendo a propaganda. O DPI, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial, onde acontecem os registros, né? A legislação ela é bem atual e a gente tem 2 registros que estão bem no forno, saindo, mas eu não vou dar spoiler, não.
isso vai ficar para uma outra ocasião, mas em breve nós teremos aí 2 registros bastante importantes para o patrimônio fluminense. O DPCN, que é o Departamento de Patrimônio Cultural e Natural, é o departamento dos arquitetos, é o nosso maior departamento, e na condição de maior departamento, ele tem, em média, 10, 12 arquitetos para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho árduo que a gente desempenha. E eu sei que pode parecer uma justificativa, mas é para as pessoas entenderem as dificuldades que a gente lida para exercer todas as atribuições do patrimônio que o INEPAC tem. E o DGPN, que é um departamento muito recente de georreferenciamento e patrimônio natural, um departamento que tem uma pessoa, uma técnica maravilhosa, acho que ela não está aqui, mas é o departamento que cuida também de toda a ambiência, faz as pesquisas todas para os tombamentos, para o georreferenciamento dos bens tombados. Um departamento recente, muito importante. Temos uma base nas regiões, são escritórios técnicos regionais, não estamos em todas as regiões ainda. Temos a região serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense. Está saindo da Baixada Fluminense e eu espero que muito em breve saia da Costa Verde também, porque a gente tem um tombamento muito importante lá, como o Paulo falou, e natural, e a gente precisa muito de um escritório técnico naquela região, para além dos bens tombados, né, imóveis. Esse número não está muito atualizado, a gente já passou de 1.700, eu acho que alguma coisa, de bens imóveis tombados, divididos em todo o estado do Rio de Janeiro, nas mais diversas regiões. E aí a gente entra, desses 1.700, vocês têm uma relação de várias igrejas em vários municípios, como o Paulo também falou aqui. O INEPAC tem um trabalho de tombamento muito voltado para o interior também, desses bens religiosos. Inclusive, com relação aos bens religiosos, a gente tem uma diversidade. Nós temos um pioneirismo aí de tombamento de terreiro de candomblé, nós temos igreja metodista, igreja presbiteriana, proposta de igreja batista, mas, sem dúvida, o patrimônio católico ele responde por 90% dos nossos tombamentos religiosos. São 60 igrejas católicas, 60, entre elas capelas, catedrais, mosteiro, em todas as regiões, são muitas. O material depois a gente pode disponibilizar para vocês. E essas igrejas são 60 tombadas, mas 36 têm todo o acervo inventariado. Por quê? Lá atrás, no começo desses tombamentos, se tinha a ideia de que o tombamento existia daquela igreja e todo o acervo dela estaria automaticamente tombado também. Então, tinha esse conceito desse tombamento consequente, né? Ele vinha com o tombamento, todo o acervo, e depois, com a evolução das pesquisas e dos trabalhos, nós passamos a fazer o inventário de todos esses acervos. Então, por isso que o número é menor. 36 são igrejas que têm o seu acervo inventariado, que é um trabalho bastante complexo. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui uma ficha de inventário, para vocês terem ideia da complexidade de se fazer um inventário, sobretudo numa igreja, porque são todas as indumentárias, as imaginárias, as estátuas, enfim, tem uma diversidade enorme, os trajes, é muita coisa para a gente fazer o trabalho. Então, a gente tem tomado essa consciência de se fazer esse resgate do passado também, mas acho que falta braço por enquanto, né? O inventário é um trabalho muito importante para a pesquisa, para a identificação.
a gente busca todas as informações, faz a pesquisa histórica daquele bem, a relevância daquele bem religioso enquanto patrimônio, relaciona, fotografa, e essas pesquisas elas são documentadas, catalogadas no inventário para compor o tombamento o tombamento do bem imóvel com o seu acervo móvel. O inventário é um dos institutos de proteção do patrimônio. Ele não está regulamentado no Estado do Rio de Janeiro, mas ele está previsto na nossa Constituição Federal como um dos institutos de proteção, juntamente com o tombamento, com o registro. Então, ele, de fato, ele é uma forma de se preservar. Sempre que somos questionados pelo Ministério Público, pelo Judiciário, a gente ressalta a importância do inventário para a proteção. Mesmo a proteção que se dá ao tombamento e ao registro, a gente tem no inventário. Isso é bem importante, porque parece que é um trabalho menor. E não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é até bem mais... uma ferramenta bem mais trabalhosa, né? E, para além disso, né, dessa catalogação dos bens, a gente acaba fazendo um acautelamento para fins de proteção de extravios, de furtos, porque se a gente imaginar, o bem imóvel, a fiscalização de um bem imóvel é muito mais fácil, ele está ali. Ele não sai daquele lugar. Os bens móveis, não. Os bens móveis, eles são transportados, são emprestados, eles vão e vêm, são extraviados, são furtados. Então, a gente faz um trabalho de acautelamento de extrema importância e somos muito requisitados, inclusive pelo Ministério Público. Eu estive no STJ, recentemente, acho que abril, num seminário bastante importante. A minha formação é jurídica, então esse seminário tinha um viés jurídico e eu fiz questão de participar. E lá o INEPAC foi elogiado justamente pelo Ministério Público de Minas, que é quem tem realmente um trabalho muito, né, bacana. E a gente trabalha em parceria com os promotores, apresentando a nossa lista. Eu vou mostrar aqui também um controle que nós temos de bens furtados, extraviados, e isso é muito importante, a gente receber as denúncias para atuar do jeito que a gente precisa atuar nessa preservação. Então, esse trabalho de inventário ele tem uma importância ainda maior do que simplesmente a preservação daquele bem. O restauro daquele bem, o cuidado com aquele bem. É justamente para mantê-lo ali fora dessa Red List Brasil, né, que é realmente uma lista negra, vermelha, uma lista que a gente tem, infelizmente, dos bens furtados, desculpe. Falando um pouquinho do objeto, o objeto não é uma realidade em si mesmo, mas um produto, um resultado ou um correlato. E, de fato, né, você avaliar o valor patrimonial daquele bem imóvel, ele se torna um pouco mais difícil, muitas vezes, do que avaliar simplesmente um contexto arquitetônico. Então, essa proteção que se dá aos objetos dos bens móveis e integrados é um pouco mais complexa. E a gente tem aí os números. O INEPAC, esse número também está um pouquinho desatualizado. A gente tem cerca de 10 mil bens móveis tombados e inventariados. E mais da metade, 56, eu acho que um pouquinho mais, são bens católicos, bens sacros, né? Então, é muito importante a gente olhar esse número aí como um trabalho complexo que se consolida mesmo patrimônio católico. Para vocês terem ideia, essa é uma ficha de inventário de um bem imóvel. Ali a gente tem, desde, claro, que a fotografia do bem, as imagens, a pesquisa histórica,
todas as observações, onde ela está, onde ela compõe, que acervo que ela compõe. Então, vocês imaginem isso multiplicado por quase 10 mil. É muita coisa. A gente tem um trabalho realmente bacana, né, Paulo? É um trabalho árduo, trabalhar com o patrimônio, com a preservação, é bem complexo. Vou falar de algumas publicações. O Inventário de Arte Sacra Fluminense é um trabalho, um catálogo de inventário, do Inventário da Arte Sacra, que identifica os bens móveis integrados de todo o Estado, também como uma medida de acautelamento, né, para que suprir necessidades urgentes de estabelecer uma política transversal de preservação e valorização desses bens. É uma das tarefas mais desafiadoras no campo do patrimônio, porque essa mobilidade dos bens móveis muito nos preocupa. Quando a gente tem, por exemplo, um pedido de transporte, de empréstimo, de saída de um bem móvel de um local para o outro, a gente passa desde o contrato de seguro até as condições do lugar que vai receber esse bem. Então, tem uma série de procedimentos que torna mais complexo esse controle. Então, é bastante importante a gente focar nisso daí. Bom, essa publicação representa uma função importante, incentivo à pesquisa. Essas publicações são muito consultadas pelos nossos arquitetos, museólogos, historiadores, para preservação e para novos tombamentos também, porque a gente usa de base esse material. Esse inventário são 3 volumes. O primeiro é dividido em 2. Esse primeiro volume foi publicado. O segundo volume, que ele compreende baixadas litorâneas, Norte Fluminense e Noroeste. O segundo volume é Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana, mas ele não foi publicado, ele está disponível no site do INEPAC. E o terceiro volume, que não compreende a capital, mas compreende a metropolitana, Costa Verde, ele ainda está em revisão. E tem um outro trabalho da Arquidiocese da capital que vem sendo realizado, né? Eu tive essa informação e espero que a gente tenha aí uma contribuição do INEPAC também, do que for preciso. O Santuário Mariano. O Santuário Mariano é uma reedição de um livro, Santuário Mariano, tomo 10º. Essa publicação, o tomo 10º, é a última parte do inventário, uma publicação que remonta ao início do século XVIII, 1707, entre 7 e 23. E essa reedição, foram anos de pesquisa, porque a gente precisava de uma... O tomo 10º, ele fala do Rio de Janeiro, e a gente queria fazer um trabalho bacana para reeditar esse livro tão original, aí, tão importante para o patrimônio. Monsenhor Pizarro. Monsenhor Pizarro também é um livro publicado em 2 volumes, no qual o padre Pizarro ele fez um trabalho de pesquisa também intenso, do século XVIII também, né, essas publicações. E o manuscrito original foi bastante castigado, e foi restaurado, guardado como um tesouro, mas a gente fez, inclusive, nessa publicação nossa do INEPAC, ela tem tudo que havia sido colocado em sigilo na primeira publicação, porque, naquela ocasião, algumas informações não poderiam ser divulgadas. E depois esse sigilo caiu, e nessa publicação que fizemos... também, acho que foi uma parceria com o SESC, e nós fizemos a publicação desses trechos sigilosos, então é bem interessante também. A atuação do INEPAC na busca dos bens culturais desaparecidos,
isso eu dei uma pincelada aqui, é muito importante. A gente precisa atuar em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com os órgãos de preservação, trocando informações o tempo todo, para que a gente, nessa base de dados, a gente possa disponibilizar informações importantes que podem levar até a encontro dessas obras extraviadas, desaparecidas. Elas são todos bens sacros, que, infelizmente, é o mercado, né, maior para o tráfico, são dos bens sacros. A gente tem aqui uma ficha que é uma base de dados dos bens culturais procurados. E lá no INEPAC a gente recebe as denúncias, coloca as informações, qualquer pessoa pode denunciar, seja pelo telefone, seja por e-mail, no próprio site tem a aba de denúncia, e a gente alimenta, o Ministério Público entra em contato com o INEPAC, por favor, tem uma imagem que foi encontrada aqui em Minas, vocês têm na base de dados, está aqui, a gente passa, e com isso a gente consegue até encontrar bastante coisa, né? É difícil, mas a gente tem um êxito grande aí. E exatamente isso. A gente sempre orienta que se faça o registro de ocorrência. Isso é fundamental para registrar que essa obra é ilegal, onde ela for encontrada, ela tem que ser considerada furtada, né, objeto de um ilícito penal. E aí a gente lança nessa plataforma. Entraram em contato, a gente orienta a fazer o registro e lança nessa plataforma de bens procurados. Esse é um exemplo, não é um bem nosso. Essa imagem, inclusive, Paulo, ela é da Igreja do Pilar, o querubim do retábulo, né? Exatamente, foi recuperado. A Igreja do Pilar não é um tombamento do INEPAC, mas nós tivemos a informação, a denúncia de que foi encontrado essa imagem, e aí entramos em contato com o IPHAN, com a polícia, com o Ministério Público, e o bem foi recuperado. E a gente fica muito feliz com isso, porque é muito difícil isso acontecer, mas a gente faz o trabalho, estimula a denúncia e, de alguma forma, tenta se empenhar aí para ter os melhores resultados. Segurança e preservação do patrimônio cultural. Isso daqui é uma pincelada que eu vou falar, porque, na verdade, a gente entende a necessidade de requalificação, de uso, do novo uso de alguns equipamentos. Não é o caso das igrejas, mas a gente tem muitos bens tombados que precisam de um novo uso, inclusive para se preservarem. Tem que ter uma sustentabilidade, e esse novo uso vem com a sustentabilidade. E com o novo uso, existem as novas regras, leis que exigem, por exemplo, acessibilidade, a segurança, o próprio conforto. A gente está no Rio de Janeiro, precisa de ar-condicionado. Então, a gente recebe projetos, por exemplo, aqui a gente está falando das câmeras de segurança em igrejas tombadas, que ajudam, inclusive, nessa prevenção dos extravios e furtos e roubos. Então, é uma necessidade que se tem. E a gente só apresenta o projeto, os nossos arquitetos vão ao local, veem a melhor maneira de se instalar as câmeras, de se instalar o ar-condicionado, de fazer a acessibilidade das igrejas. Muitas igrejas não têm acessibilidade, então é muito importante essa adequação. E a gente recebe o projeto e faz o levantamento fotográfico, o caderno de especificação. É muito importante a gente caminhar com essa ideia de que o INEPAC, ao contrário do que se criou aí uma imagem muito pejorativa, eu acho que até dos órgãos de tombamento no geral, falo pelo INEPAC, mas acho que é um problema que o IPHAN e o IRPH com certeza também devem enfrentar, de que somos fiscais algozes. Por favor, não é verdade.
Não é. A gente vem trabalhando muito tentando desmistificar essa imagem pejorativa, porque quando a gente faz esse trabalho de fiscalização, é porque a gente quer o melhor resultado para aquele restauro, para aquela preservação, o resultado mais duradouro, mais satisfatório, muitas vezes até o menos oneroso, porque ele vai durar mais. Então, pedir encarecidamente que vejam os órgãos de tombamento, de preservação, com esse olhar de quem precisa fiscalizar, precisa muitas vezes dizer não, mas também não deixa de ver uma forma de chegar até o sim. Eu falo muito isso. Muitas vezes a gente esbarra em algumas restrições que são necessárias para aquela preservação, para preservar as características e os critérios daquele tombamento. Mas a gente não significa que a gente vai engessar e não vai permitir. A gente vai sentar junto, as equipes técnicas vão sentar lado a lado e a gente vai conseguir o melhor resultado. A gente tem parcerias, né? A Deise está aqui, sabe disso, para a gente chegar nos melhores resultados. Então, confiem nos órgãos de preservação, consultem previamente os órgãos de preservação, porque a gente, por mais enxuto que seja o INEPAC, a gente sempre vai dar um jeito de atender a demanda, de ir para... A gente corre o Rio de Janeiro inteiro, o Estado. Tem dias que chega no INEPAC, parece que está vazio, não tem ninguém. Gente, tem gente em Carmo, tem gente em Miracema, tem gente no Cabo Frio. Eu mesma corro o Rio de Janeiro todo. Então, a gente se esforça para atender todo mundo, mas atender com esse olhar. A nossa preocupação é a preservação do patrimônio, sem tentar engessar aquele patrimônio. Então, confiem, a gente diz o não, mas a gente vai dar o caminho do sim. Só consultar previamente, que a gente está de portas abertas para recebê-los sempre. Isso é muito importante, porque a gente acaba levando uma fama de mal que não corresponde à realidade, de verdade. Nossos contatos, estamos ali na Biblioteca Parque, sempre atentos. Qualquer denúncia, qualquer pedido, reclamação, elogios também, sempre cai muito bem. É muito bacana a gente receber o reconhecimento do trabalho que a gente faz. Estar aqui, eu acho que de alguma forma, um grande reconhecimento. Chamar o INEPAC para falar de INEPAC, falar de patrimônio católico, numa atuação que a gente tem tão expressiva dos bens católicos. E eu acho que é isso, a gente precisa trabalhar junto, a gente está sempre de portas abertas para fazer o melhor trabalho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu acho que eu fui bem sucinta, mas eu agradeço imensamente o convite. Muito obrigada a todos.